Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e este é o curso de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Nós vamos trabalhar com programação em Java e estamos na quarta aula. Então, se você ainda não assistiu às primeiras aulas, dê uma olhada no canal e verifique as 3 primeiras aulas para você poder compreender o conteúdo que nós vamos estudar aqui. Se for interessante para você, se inscreva, deixe seus comentários. Estaremos aqui para te ajudar. Muito bem, eu estive pensando, e como muitas pessoas que podem acompanhar esta aula, este curso, podem não ter passado ainda pelo curso de linguagem C, eu preciso falar um pouquinho sobre variáveis, para que as pessoas que não compreendem ainda esse tipo de dado, esse tipo de informação, possa acompanhar o curso de programação em Java. Então, ao invés de iniciarmos diretamente o NetBeans e iniciarmos a programação lá no NetBeans, como eu havia proposto inicialmente, nós vamos primeiro fazer uma breve introdução sobre o que são variáveis, pois elas serão essenciais durante todo o curso. Então, caso você já tenha conhecimento sobre variáveis e tipos de variáveis, você pode avançar este vídeo. Caso você ainda tenha alguma dúvida, você pode continuar e verificar o conteúdo dele. Então, o que nós vamos trabalhar é basicamente sobre variáveis, que são essenciais para qualquer linguagem de programação. Em Java não é diferente. Você precisa conhecer o conceito, o que são variáveis, os tipos de variáveis, para você poder programar em Java. Então, se você ainda não domina esse conteúdo, permaneça no vídeo. Se você já conhece, você pode avançar. A ideia inicial aqui é explicar variáveis através deste problema proposto. Então, vamos imaginar o seguinte: você precisa elaborar um algoritmo para efetuar a soma de dois números inteiros, informados pelo usuário. Então, você vai criar um programa onde o usuário vai digitar dois números inteiros e o programa vai mostrar o resultado para o usuário. O programa vai realizar a soma e mostrar o resultado para o usuário. Essa é a ideia desse algoritmo. Como que nós vamos realizar isso? Para isso, nós precisamos entender o conceito de variável. Vamos pensar o seguinte: uma resposta bem simples. Então, nós temos programa, o nome do programa, início e fim. O que você está dizendo aqui? Número 1 mais número 2. Bom, logicamente isso aqui não basta, né? O computador não vai conseguir entender. Apesar da gente estar apresentando aqui no formato de algoritmo estruturado, se a gente for transcrever isso aqui para qualquer linguagem de programação, não vai funcionar. Então a gente não pode pensar dessa maneira aqui. Você colocou o nome do programa, está adequado, você determinou o início, o final do programa está adequado, mas aqui você está dizendo apenas número 1 mais número 2. O que é isso? Né? Nenhuma linguagem de programação vai conseguir entender isso e vai exibir o resultado para o usuário. Então você tem que se fazer as seguintes perguntas. De onde veio o número 1? De onde veio o número 2? Onde está o resultado? Então, se a gente voltar lá no problema inicial, elabore um algoritmo para efetuar a soma de dois números inteiros informados pelo usuário. Então, quem deve digitar os dois números inteiros é o próprio usuário. O seu programa vai informar o resultado. Então, respondemos aqui, ó, o número 1 e o número 2 devem vir do usuário. E o resultado é o seu programa que vai exibir. Então, nós já temos aqui algumas respostas que podem nos ajudar a melhorar esse programa que criamos inicialmente aqui. Bom, para que a gente compreenda bem isso, nós precisamos compreender os tipos de dados que o computador trabalha.
Então, nós podemos dizer que o computador é uma ferramenta utilizada para solucionar problemas que envolvam a manipulação de dados. É basicamente isso. Então, o computador ele vai pegar os dados que você insere no sistema, vai trabalhar esses dados e vai te mostrar um resultado. Basicamente, todas as tarefas de um computador, de um dispositivo computacional, se resume a isso. É claro, de forma bem resumida, né? Nós estamos aqui, nós não vamos trabalhar aqui nessa aula num curso sobre algoritmos, num curso sobre arquitetura de computadores. Nós vamos trazer apenas conceitos que são essenciais para a compreensão sobre variáveis e tipos de dados. Então, nós vamos abranger esse conteúdo de maneira bem simples, para que você possa compreender e para que não demoremos tanto, para que a gente não perca muito tempo nessa aula. Os dados que são manipulados, né, que são os elementos do problema a serem processados pelo computador, são caracterizados por 4 tipos. Então, geralmente, quando você vai trabalhar com dados, tá, isso mais uma vez simplificando, existem outros tipos, mas simplificando aqui nós temos os dados numéricos inteiros, numéricos reais, caracteres e lógicos. Vamos compreender cada um desses dados? Para que a gente entenda isso, vou mostrar um sistema funcionando na prática para que a gente possa compreender melhor o que são variáveis, o que são esses dados inteiros, esses dados caracteres, como nós podemos fazer uma analogia com o que você encontra na sua vida real, né? Imagina quando você vai fazer um cadastro num site. O site pede seu telefone, seu endereço, sua idade, sua data de nascimento. Esses dados que você insere num site são tipos de dados diferentes. Quando ele pede seu endereço e você vai escrever o endereço, Rua 1, Rua Benedito, Rua João, isso é um tipo de dado. Quando ele pede o número da sua casa, é um outro tipo de dado, é um número. E não é um número fracionário, é um número real, é um número inteiro, né? Número 50, número 51. Então, nós vamos entrar aqui no site do Instituto Federal de Sertãozinho para a gente acessar um cadastro e você compreender melhor esses tipos de dados que a gente está conversando aqui. Isso vai te trazer mais para um conceito já empregado na prática para você compreender esses tipos de dados que eu estou falando. Muito bem, nós estamos aqui no site do Instituto Federal de Sertãozinho e eu vou procurar aqui o site de extensão. Para quem não sabe, extensão são cursos de curta duração, né, que as instituições oferecem. Aqui na cidade de Sertãozinho nós temos diversos cursos de extensão. E para você poder fazer curso de extensão, como por exemplo inglês, francês, linguagens, né, e outros tipos de cursos oferecidos, você tem que fazer um cadastro. Então nós vamos entrar aqui no site da extensão. O site da extensão ele tem aqui essa apresentação, explica o que é extensão, né? E aí está mostrando aqui atualmente quais são os cursos que estão com inscrições abertas, tá? São esses cursos que estão com inscrições abertas. E nós podemos aqui nos cadastrar, caso você se interesse em fazer um desses cursos. Então você clica aqui e vem, se é o primeiro acesso, você vem se cadastrar. Muito bem, aqui é um exemplo de um formulário, né? É um exemplo, vamos dizer assim, de um sistema. Imagina que seja um sistema, eu vou aproximar aqui para você. Imagina que seja um software que você esteja criando, ou até mesmo aqui o site que você está criando. E aqui nós vamos preencher esse formulário com essas informações que ele está solicitando, né? Então, se a gente for imaginar qual o tipo de dado de cada um desses itens aqui, de cada uma dessas informações solicitadas, ou nós podemos chamar de campos, né? O nome completo é um campo. Qual o tipo de dado que é inserido aqui, né? Então, você pode colocar aqui seu nome. No caso, eu vou escrever Josemar. Então, esse tipo de dado é um tipo de dado chamado caractere.
Caractere significa o quê? Você pode armazenar qualquer tipo de caractere, tá? Inclusive acentos e etc. Já num outro tipo de dado, nós podemos fazer uma analogia aqui. Por exemplo, nós vamos imaginar que o campo deficiente, sim ou não, ele só aceita dois valores. Nós podemos dizer que ele é um tipo de dado lógico, né? É claro que nesse caso aqui não precisa ser, mas eu vou dar esse exemplo porque ele aceita apenas dois valores, sim ou não, ou se a gente trazer para a programação, 0 ou 1, tá? É um tipo de dado booleano, um tipo de dado lógico. E aqui nós temos o endereço Rua Alfredo. Também é um tipo de dado do tipo caractere. E o número? Número não. Aqui você já vai preencher, você não pode preencher com caracteres, né? Se você digitar caracteres aqui, certamente na hora que você for salvar o formulário, ele vai dar erro e não vai deixar. Então aqui, o número 50 ou 51 ou qualquer outro número que for da sua casa, nós dissemos que é um número inteiro, né? Você não vai colocar aqui um número real, um número fracionário. Então você percebe que neste próprio formulário aqui, nós encontramos tipos de dados diferentes. E é assim que funciona num software que você vai desenvolver. Quando você vai criar um software, você vai solicitar dados para o usuário e você precisa previamente dizer quais são esses tipos de dados, né? Se esses dados serão do tipo caractere, como é, por exemplo, o nome completo e endereço, ou se vai ser um número inteiro, como é, por exemplo, número, tá? E-mail também é do tipo caractere, então se a gente for cadastrar o e-mail, também é do tipo caractere. Então você está conhecendo aqui, na prática, como é que funciona um sistema, um programa que você pode desenvolver. Imagine que isso, ao invés de ser num site, como nós estamos vendo aqui, seja um software que você esteja criando. Um software criado em Java. Ou seja, você precisa conhecer o que nós chamamos de tipos de dados, tá? Você precisa conhecer variáveis e tipos de dados. Muito bem, eu mostrei na prática para você entrando no site do Instituto Federal de Sertãozinho. Você pode imaginar isso você fazendo um cadastro em qualquer site. No site do Magazine Luiza, das Casas Bahia, né? AliExpress, em qualquer site, você vai se deparar com situações como essa, onde você vai entrar com tipos de dados diferentes. Então, nós vamos começar com o primeiro tipo que eu citei, que são os números inteiros. São chamados, né, numéricos inteiros, são chamados normalmente de inteiros, apenas inteiros. Dados numéricos são positivos ou negativos, excluindo-se número fracionário. Então, nós temos aqui exemplo, 10, 25, 0, menos 2. Então, toda vez que você criar um programa e dizer que aquele campo, aquela variável vai receber um número inteiro, ele pode ser qualquer um desses números aqui, são exemplos, tá? Números negativos também, são números inteiros. Numéricos reais, são chamados normalmente de reais apenas, né? São dados numéricos positivos ou negativos, e agora nós incluímos números fracionários. Então, olha aqui, nós temos os números inteiros, positivos e negativos. No entanto, nós temos os números fracionários. 3,25, menos 2,65 e assim por diante. Então, quando você quer trabalhar com cálculos, você vai realizar lá, você vai pedir para o usuário entrar com valores, você vai apresentar um resultado para ele, e esse resultado pode ser um número fracionário, você tem que trabalhar com números reais. Tudo bem? Então, são tipos de dados diferentes que você está conhecendo. Quais são outros tipos? São dados caracteres. São dados em sequência, contendo letras, números e símbolos especiais. Esse tipo de dado também é conhecido como alfanumérico, string, literal ou cadeia.
Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Palavra programação. Quando eu fui cadastrar lá o nome, lá no site que eu mostrei para você, eu digitei meu nome, então são caracteres. Programação são caracteres também. Ele aceita símbolos, né? Rua Alfa 54, apartamento 5, também é um outro tipo de dado. Tudo isso aqui pode ser armazenado em uma única variável do tipo caractere. Apesar dele ter números, como ele também contém caracteres, ele tem que ser do tipo caractere. E até mesmo um dado, um campo onde você pode inserir caracteres, como por exemplo o endereço, se você digitar apenas um número, se ele previamente foi declarado como do tipo caractere, esse número vai ser considerado um caractere, tá? E qual a consequência disso? A consequência é que você não vai conseguir fazer um cálculo com ele. Nós vamos ver isso mais para frente. Outro tipo de dados são dados lógicos. Então, nós temos aqui dados lógicos ou booleanos, né? São dados com valores verdadeiro e falso. Então, só tem dois valores. Sendo que esse tipo de dado ele poderá representar apenas um dos dois valores. Então, por exemplo, se a gente cria um programa que verifica, calcula a média do aluno e no final mostra se o aluno está aprovado ou não. Então, o aprovado ele vai poder ser apenas verdadeiro ou falso. Então, nós temos aqui um tipo de dado lógico, ele recebe apenas dois valores, nenhum outro valor além desse aqui. Tá? Nós demos um exemplo também lá no formulário do site da extensão do Sertãozinho, um outro exemplo de valor lógico. E aí cabe uma pergunta, né, bastante interessante. Onde os dados ficam armazenados durante a execução do programa? Você tem um programa copiado no seu pendrive ou no seu HD, e aí você executa esse programa. Onde é que esse programa fica? Onde as informações que você digita quando você está cadastrando um formulário, onde é que essas informações ficam? Né? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Com relação a esse armazenamento de dados, especificamente quando o programa está sendo executado, quando você executa um programa, os tipos de dados manipulados são armazenados na memória do computador, que a gente chama de memória, tá? Mais especificamente memória RAM. Eles precisam ser previamente identificados, ou seja, primeiro é necessário saber qual o seu tipo, para posteriormente fazer o seu armazenamento adequado. Então, se você vai criar um programa e você vai perguntar a idade do usuário, você tem que previamente já determinar que aquele espaço que o usuário vai preencher com a idade, ele é do tipo inteiro. Ele não é do tipo real e não é do tipo caractere, ele é do tipo inteiro. Então você deve definir isso antes, na hora que você está criando o programa, né? E aí você vai perguntar para o usuário, digite sua idade, naquele caso aquele campo, aquele espaço armazenado na memória vai ser do tipo inteiro. Então a memória RAM, fisicamente ela tem esse formato, né, que é uma memória de notebook. Memória RAM são dispositivos utilizados para guardar dados enquanto o programa estiver em execução. Então, quando seu computador está ligado, o seu sistema operacional está na memória RAM. O Word, quando você abre, o navegador, quando você abre, ele vai ser executado na memória RAM. O seu programa que você criar em Java, quando for executado, ele vai para a memória RAM. A unidade básica da memória é o dígito binário, 0 ou 1. Cada 8 bits representa um byte. Então, se você tem uma letrinha, a letrinha A ela é formada por 8 bits, que é uma sequência de zeros e uns. Tá? Nós não, como eu falei no início, nós não vamos entrar na conceituação com base na arquitetura de computadores aqui, senão a gente vai deixar esse vídeo muito longo e não faz parte do... não nos interessa nesse momento. Então, o que nos interessa é entender sobre programação, né? Então, compreender a arquitetura de computadores, por enquanto, nós não vamos tratar sobre isso aqui.
Entenda apenas que um byte é formado por 8 bits. E cada byte da memória possui um endereço. Então, cada byte, cada letrinha lá que você vai armazenar na memória, ele possui um endereço na memória. Imagine a memória como se fosse esse armário aqui, ó. Então, imagine a memória do computador como um armário com várias gavetas, onde é possível guardar apenas um único valor. Então, você já deve ter alguma vez conversado com alguém, ou com algum técnico, ou com algum amigo, e dito, meu computador está lento, o que eu preciso fazer, né? Muitas vezes as pessoas indicam, aumenta a quantidade de memória do seu computador. A quantidade de memória do seu computador influencia, porque vai haver menos trocas com o HD, né? Na execução dos seus programas. Então, realmente, eles têm razão. Se você colocar mais memória, pode alterar o desempenho do seu computador. E a memória também tem velocidade. Se você colocar uma memória com uma velocidade maior, também aumenta o desempenho do computador. Então, a memória, imagine essa memória aqui, ó. Ela tem 16 gavetas. Vamos imaginar que em cada gaveta você pode armazenar uma variável apenas. Então, na gaveta número 1 é um tipo de dado. Se a gente pensar naquele formulário lá que eu mostrei para você, do cadastro da extensão no site do Instituto de Sertãozinho, se a gente for imaginar cada um daqueles campos lá, nome, endereço, número, CEP, etc., cada um daqueles campos seria uma gaveta na memória do seu computador, uma dessas gavetas aqui. Então, meu nome estaria na gaveta 1, o meu endereço na gaveta 2, o meu CPF na gaveta 3, o número da minha casa na gaveta 4 e assim por diante. Então, para ficar fácil, faça essa analogia. Perceba a memória como um grande armário onde você vai armazenar as informações. Então, todo formulário que você vai preencher, você vai imaginar a memória do computador dessa maneira aqui. São várias gavetas e cada gaveta tem uma numeração, ou um nome, né? No entanto, você deve lembrar o seguinte: a memória trabalha com bits, ou seja, números binários. Então, nós temos um problema. Cada endereço de memória não seria daquela forma que eu mostrei aqui para facilitar. O endereço 1, 2, 3, 4, não é dessa forma que funciona. Cada endereço na memória, ele possui um endereço, né, formado por bits. Então, o primeiro endereço é 0001. O segundo endereço, sempre uma combinação de bits entre zeros e uns, tá? Então, cada gavetinha, cada espaço onde você vai armazenar alguma informação está armazenado em um desses endereços da memória, em uma dessas combinações aqui. É assim que funciona. A memória, o endereço dela, vamos imaginar, simplificando, falando da forma mais simples possível, que é dessa maneira aqui que ela funciona, tá? O endereço dela é uma combinação de bits. Não, mais uma vez, não vamos entrar em detalhes sobre a arquitetura de computadores, é um pouco mais complexo do que isso, só que o nosso intuito aqui, nosso objetivo é compreender para seguir para o lado da programação, não para o lado da arquitetura, tá? Então, apenas compreenda dessa maneira. Sendo assim, complicou para a gente, né? Bom, se eu vou armazenar o nome nesse endereço aqui, eu vou ter que trabalhar com esse endereço, com esses bits. Tudo que eu criar e pedir informação para o usuário, eu vou trabalhar com bits, com essa combinação de zeros e uns. Então, como que a gente vai pensar? Vamos voltar no problema inicial. Elabore um algoritmo para efetuar a soma de dois números inteiros informados pelo usuário. Então, você vai pedir para o usuário digitar dois números inteiros e você vai mostrar a soma. Você vai mostrar o resultado da soma desses dois números.
Como que a gente faria, né? Lá no começo nós já demos um exemplo que não é o adequado. Agora vamos apresentar outro exemplo, outra resposta. Então nós temos aqui, ó, programa, o nome do programa soma, tá? Mais uma vez aqui é um algoritmo, então nós vamos escrever em português mesmo. Não se preocupe com a linguagem, pode ser em Java, pode ser em linguagem C, tanto faz. Aqui nós estamos escrevendo em português estruturado. Então, programa, o nome do programa é soma, ele possui um início e possui um fim. E aqui nós já começamos a fazer da maneira correta, olha só. Nós estamos reservando um espaço inteiro, na verdade, não apenas um espaço inteiro, uma gaveta inteira. Nós estamos reservando uma, duas, três gavetas, três espaços de memória que vão armazenar números inteiros. Então aqui, olha só, você colocou um endereço em formato binário, dizendo, ó, esses endereços aqui serão reservados para o meu programa. E neles eu vou armazenar números inteiros. É assim que funciona com uma variável. Se você quer fazer uma pergunta para o usuário, quer solicitar que o usuário entre com alguma informação no seu programa, você deve criar uma variável e dizer o tipo dela. Lá no formulário, a primeira informação que eu estava preenchendo era o nome. Ao invés de inteiro, então, naquele formulário, seria do tipo caractere. Nesse caso aqui, não, nós vamos trabalhar com números. Então, nós estamos reservando este endereço, este aqui, três gavetinhas da memória, onde nós vamos armazenar números inteiros. E aí, nós vamos escrever para o usuário. Essa mensagem vai aparecer para o usuário. Digite o primeiro número, né? Então, digite o primeiro número. E aqui o programa vai fazer a leitura do que o usuário digitar e vai armazenar neste endereço aqui, nesta gavetinha. Então, se a gente fazer analogia com o armário anterior, ele vai vir e vai armazenar aqui nessa primeira gaveta, o primeiro número, tá? Vamos continuar. Novamente, o programa vai exibir a mensagem para o usuário. Digite o segundo número. E aí o programa vai fazer a leitura desse número e vai armazenar na segunda gaveta, no segundo endereço de memória. Então, se a gente fazer a analogia, ele vai vir aqui armazenar nessa gavetinha aqui, tá? Então, em cada gaveta, nós estamos armazenando um número, ou um dado, ou uma informação. Finalmente, na terceira gaveta, nós estamos dizendo, olha, essa terceira gaveta aqui, que também é do tipo inteiro, ela vai receber, essa setinha aqui indica receber, ela vai receber o que está na gaveta 1 e o que está na gaveta 2. Então, este endereço de memória recebe o que está neste endereço de memória mais o que está neste endereço de memória. Ou seja, voltando aqui na gavetinha, essa terceira gaveta recebe a soma desta primeira, do que estiver gravado aqui na primeira, mais aquilo que estiver gravado aqui na segunda. Aquilo que o usuário digitou em cada uma das duas primeiras gavetas, tá? Então, essa aqui, nós trabalhamos com os endereços de memória. E, finalmente, o programa escreve para o usuário a mensagem. A soma é, e mostra a terceira gavetinha, que é essa aqui, ó, que ela recebeu a soma das duas primeiras. Então, ele vai mostrar o resultado da soma. E aí, eu faço uma pergunta para você. É fácil trabalhar dessa maneira? Com endereços de memória? É assim que a gente programa? Foi assim que você aprendeu em linguagem C, se você já estudou linguagem C? É assim que a gente vai trabalhar. Nós vamos indicar o endereço da memória, o endereço de cada uma daquelas gavetas. É assim que funciona, né? Então, nós temos que fazer essa pergunta. O que você achou? É fácil fazer isso? E quando você for criar um programa que tem uma grande quantidade de variáveis, você vai perguntar muita informação para o usuário.
Você vai colocar cada endereço de memória, cada gaveta daquela. Então aí nós temos que pensar, né? É assim que funciona, é assim que se programa em cada linguagem de programação. Você vai digitar o endereço na memória ou você vai utilizar outra coisa? Bom, certamente você já sabe a resposta, né? Nós não utilizamos endereços de memória. Que nós temos o mesmo programa, só que escrito agora da maneira correta. Olha só, nós estamos criando do tipo inteiro, né? Nós vamos pegar dados inteiros e esses dados vão ficar armazenados na variável chamada número 1, número 2 e resultado. Então, nós não colocamos o endereço de cada espacinho de memória. Nós colocamos um nome para esse endereço. O próprio computador, o próprio sistema operacional vai lá e diz, e fala o seguinte, ó, aquela gaveta número 1 lá, que tem aquele endereço, vai se chamar número 1. Aquela segunda gaveta vai se chamar número 2. A terceira gaveta vai se chamar resultado. Então é o sistema operacional, é o computador que vai fazer isso para você. Você nunca vai trabalhar com endereços de memória. Você vai trabalhar com variáveis. Isso aqui é o que nós chamamos de variáveis. Ou seja, cada gavetinha dessa aqui vai ter um nome. Então, essa aqui vai se chamar número 1, essa vai se chamar número 2 e essa resultado. Ela continua tendo um endereço, no entanto, terão também um nome. Tá? Então, é assim que funciona, é assim que nós programamos. Novamente, mostra a mensagem para o usuário digitar o primeiro número. E aqui vai fazer a leitura da variável número 1. A variável número 1 é o quê? É aquela gavetinha. E naquela primeira gaveta só pode ser digitado números inteiros. Se o usuário digitar uma letra, vai dar erro no programa. Se o usuário digitar um número fracionário, vai dar erro no programa. Logo depois, o programa novamente pergunta, digite o segundo número. E aí faz a leitura, permite o usuário digitar o segundo número, né? Então, vai lá na segunda gaveta e armazena esse segundo número. E, finalmente, na terceira gaveta, com o nome resultado, armazena o conteúdo da variável número 1 mais número 2. Então, ele soma as variáveis número 1 e número 2 e armazena na variável resultado. Finalmente, ele escreve a mensagem a soma é e mostra a variável resultado, o conteúdo da variável resultado. Então, é assim que nós fazemos. Nós não colocamos o endereço de memória, nós criamos variáveis. É isso que são variáveis, né? Você dá um nome e determina um tipo para ela. Sempre no início do seu programa, você vai dizer se ela vai poder receber números reais, inteiros ou caracteres, tá bom? É assim que funciona uma variável. E aí nós temos algumas considerações para fazer com relação a variáveis. Ela ocupa um espaço na memória, ela vai ocupar uma gavetinha daquelas na memória do computador, ela possui um nome que vai identificar ela, né? Ela armazena um dado, um conteúdo que vai ter um tipo. Ela só existe em tempo de execução, ou seja, a variável criada no programa só vai existir, aquele endereço de memória só está reservado para ela enquanto o programa estiver sendo executado. Assim que você fecha o programa, ele limpa aquele endereço de memória. Ele apaga aquela variável. E ela possui um tipo, né? Quais são os tipos? Tipo real, aqui eu estou dando um exemplo. Estou criando uma variável chamada nota. Numa daquelas gavetinhas lá, o sistema operacional vai lá, pega uma daquelas gavetas na memória, dá um nome para ela de nota e fala, aqui dentro vai armazenar números reais. Ele pega outra gavetinha, chama ela de quantidade e diz, aqui dentro o usuário só vai poder digitar números inteiros. Pega outra gaveta, num outro endereço, dá o nome para ela de nome e diz, nessa gaveta, nesta variável, só vai poder ser armazenado algum tipo de caractere.
tá? É assim que funciona, essas considerações são importantes. Então, se a gente for imaginar aqui as gavetas, nós temos uma gaveta com um nome aluno, outra gaveta. Imagina que você esteja fazendo um programa e que você vai fazer o cadastro de uma pessoa. Então, você está pedindo nome do aluno, fone e uma outra variável qualquer, que aqui eu estou apenas exemplificando, que você deu o nome de D2. Então, cada um está numa gaveta da memória, ocupando um espaço diferente na memória. Então, uma variável, o que a gente pode acrescentar? Tudo aquilo que será armazenado estará sujeito a variações, a pessoa pode ir lá e pode trocar o nome dele, né? Então, por isso, sujeito a variações é uma variável. Toda variável deve ter um nome que é um identificador de qual gaveta ou espaço na memória está armazenado o dado. Então, em cada gavetinha você vai armazenar um dado diferente. É isso que é uma variável. Você dá um nome para essas gavetas, tá? O nome diz o tipo de dado que vai ser gravado lá. Que outras considerações precisamos fazer? É necessário estabelecer algumas regras de utilização das variáveis. Nomes de uma variável poderão ser atribuídos com um ou mais caracteres. O primeiro caractere do nome de uma variável não poderá ser, em hipótese alguma, um número. Então, você não começa nomeando uma variável, um endereço lá na memória, com um número, né? Sempre deverá ser com uma letra. O nome de uma variável não poderá possuir espaços em branco. Você pode usar underline ao invés disso, por exemplo. Ao invés de você criar uma variável chamada salário fixo, você cria uma variável chamada salário underline fixo. Os identificadores devem esclarecer a finalidade das variáveis. Então, se você está criando um programa e você está pedindo para o usuário inserir a nota do primeiro bimestre no programa, cria uma variável lá chamada nota 1. Se você vai pedir a nota do segundo bimestre, coloca nota 2. Você vai calcular a média e vai mostrar para o usuário? Chama de média, né? Você vai calcular o total de uma soma de valores, por exemplo, de uma compra de supermercado? Chama de total. E assim por diante. Nome da pessoa? Nome. Matrícula, CPF. Então, o nome tem que condizer com o conteúdo, tá bom? Isso não é obrigatório, mas é uma boa prática de programação. É necessário estabelecer algumas regras de utilização das variáveis. Não poderá ser o nome de uma variável, uma palavra reservada e uma instrução do programa. Então, na linguagem de programação, se a palavra int, por exemplo, já significa alguma coisa, é uma função, é um comando do programa, ela não pode ser usada como variável, tá? Se a palavra main já tem algum significado lá no programa, é uma palavra reservada ou é uma instrução, você não pode criar uma variável com o nome main, tá? Então, tem alguns nomes que em cada linguagem de programação você não vai poder atribuir a variável. Não poderão ser utilizados outros caracteres a não ser letras e números, então esses caracteres você não pode dar para variáveis. E não pode começar, não pode conter acentuação também as variáveis, tá? Então aqui tem exemplos de nomes válidos e nomes inválidos. Nome aluno, fone 1, D2. Nome espaço aluno não é válido por causa do espaço. Aqui o hashtag não é válido, né? Fone. E aqui começa com número, não é válido. Finalizando, outra analogia que nós podemos fazer, finalmente, aqui, né? Pega um pequeno armário, então você tem a gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3. Você estabeleceu que na gaveta 1 só vai camisetas, nas 2 somente meias, na terceira só vai bermudas. Então, identificador. Qual é o nome da variável? Gaveta 1? Está aqui. Qual é o tipo de coisa que vai lá dentro? Tipo de informação? Camisa. Está aqui. Qual o conteúdo? Pode ser qualquer camisa. Camisa vermelha, azul, mas tem que ser camisa. Identificador da segunda. Gaveta 2. É o nome da variável. Que tipo de informação você coloca lá? Apenas meias, né? Qual o conteúdo? Meias diversas, de qualquer cor, qualquer tamanho, tá bom?
Então, fazendo uma analogia, fica fácil você entender o que é uma variável. Muito bem, era isso que eu gostaria de passar para você. É necessário ter essa compreensão sobre variáveis, porque isso a gente vai usar durante todo o curso de Java, durante todo o curso de programação orientada a objetos. Isso serve também para qualquer linguagem que você vai aprender. Na próxima aula, nós já vamos entrar na prática, já criando variáveis e utilizando elas, tá? Então, espero que essa aula tenha sido útil. Eu sou o professor Josemar. Até breve, até a próxima aula.